fábrica de lajes. Hoje nós estamos aqui para aprender sobre fabricação de lajes. Às vezes, muitos de vocês, as pessoas que estão assistindo aí, podem estar ansiosas. Nossa, como é que será que vai ser? Será que realmente eu vou aprender como fabricar lajes? Será que eu vou poder usar esses conhecimentos na minha empresa, na minha indústria, de repente? Às vezes você já tem uma fábrica de lajes, quer aperfeiçoar, a gente veio aqui para trazer conhecimento para vocês. Muitos de vocês podem estar ansiosos, o que vai ser, o que vai ser passado. Bom, primeiramente eu gostaria de falar sobre o mercado. Você que talvez pretende abrir uma fábrica de lajes ou já tem uma fábrica de lajes, talvez quem pretende abrir um negócio, seja qual for o tipo de negócio que você pretende abrir, tem aquela grande preocupação: será que vai dar certo? Será que as pessoas vão comprar o meu produto? E a verdade é que eu te digo que o mercado da construção civil é um mercado que nunca teve crise. Para a gente falar assim, crise na construção civil, eu trabalho já tem um bom tempo, a minha empresa é uma empresa familiar, já há muitos anos eu estou envolvido no setor da construção. Nós já tivemos altas e baixas, e pelos estudos o mercado da construção não tem crise. Por quê? Pessoas nascem e crescem todos os dias. Todos os dias está vindo bebês ao mundo. Bebezinhos vêm nascendo todos os dias. Esses bebezinhos, um dia, eles vão crescer e eles vão vão sair da casa de seus pais e vão precisar de um lugar para morar. E a hora que chegar esse momento, eles vão crescer, às vezes uns vão se casar e outros vão talvez morar fora, eles precisam de um local para viver. E adivinha o que acontece? Eles constroem, as pessoas constroem. Se a pessoa não for construir a sua casa, não for fazer a sua obra, ela vai precisar de comprar uma casa pronta. Se ela for comprar uma casa pronta de alguma construtora, alguma incorporadora, de algum corretor, essas pessoas precisaram construir as suas casas. Então, um dia elas precisaram de lajes, colocar uma laje na casa. Até porque, falando em obras residenciais, a maior parte, existem vários tipos de lajes. Nós temos lajes de concreto armado, nós temos lajes de concreto armado ou laje maciça, podemos dizer assim. Nós temos lajes de concreto armado, nós temos lajes alveolares, nós temos lajes protendidas, e nós temos vários tipos de lajes. E nós temos as lajes pré-moldadas. Nós temos as lajes pré-moldadas, as lajes pré-fabricadas, que é o assunto da nossa pauta de hoje. Falando sobre o mercado da construção civil, é um mercado muito promissor. Quem pretende investir, empreender nesse segmento, é um bom segmento, desde que se faça as coisas corretamente. Vamos lá, próximo passo. O que nós precisamos para a implementação de uma fábrica de lajes? O que é necessário? Você que quer talvez abrir um negócio, talvez você quer abrir uma fábrica de lajes, o que é necessário para isso? Nós vamos falar bem detalhadamente aqui sobre todos os passos, sobre todos os processos de fabricação de lajes. Então, começando pela estrutura, o que é necessário para a estrutura? O que é necessário de estrutura para a implementação de uma fábrica de lajes?
A princípio é muito simples. Qualquer pessoa pode fabricar laje, desde que precisa ser respeitado algumas instruções, precisa ser seguido algumas orientações, precisa ser respeitado algumas normas. Aí você pode, sim, qualquer pessoa pode, desde que faça as coisas da maneira que realmente precisa de ser feito. Qual que é a estrutura mínima para a fabricação de lajes você precisa ter? Você precisa, para fabricar lajes, você precisa das formas de lajes. As formas de lajes, principalmente lajes treliçadas, são formas de perfil tipo U, né? Ela faz tipo esse desenho aqui, ó. Isso aqui, né? Isso aqui é uma forma de laje, ela faz tipo um U, dentro desse U é colocado a treliça, e aí enche de concreto aqui, depois de pronto, você vai ter o trilho da laje aqui, ó. Depois de pronto você vai ter o trilho, né? Aqui vai uma ferragem, aqui vai um ferro senoidal, e aí esse é o seu trilho da sua laje. Algumas pessoas chamam de trilho, algumas pessoas chamam de vigota de concreto. Então aqui está o seu trilho da sua laje, é o item principal, né, da sua laje é o trilho treliçado. Aqui nós estamos falando de trilho treliçado. E quando nós falamos de lajes treliçadas, o que é uma laje? Às vezes a pessoa pergunta, eu preciso de uma laje pré-moldada, eu preciso de uma laje treliçada. Quais são os componentes dessa laje? Quando a pessoa fala que eu preciso de uma laje, quais são os componentes dessa laje? Um é o trilho, certo? Segundo, é a lajota. Trilho. Segundo, a lajota, e a laje vem aqui, ó, nesse segmento. Trilho, lajota, trilho, lajota, trilho, lajota, trilho, e por aí vai. Aqui está a sua laje. Aí vamos supor que as paredes estejam aqui, certo? As paredes, as vigas estejam aqui. Aqui você monta a sua laje, uma laje pré-moldada. A laje pré-moldada, dentre as lajes que eu falei, a laje pré-moldada é a mais utilizada, é a mais comum, é a mais utilizada. Essas construções pequenas, essas casas, esse projeto Minha Casa Minha Vida, essas obras, ela é a mais utilizada. Por que a laje pré-moldada ela é a mais utilizada? Por causa do custo-benefício, facilidade, rapidez de montagem. Mas Alisson, eu quero fazer a minha casa, suponhamos que o cliente diga, ou a pessoa diga, eu quero fazer a minha casa de laje maciça. Eu posso fazer? Sim, você pode fazer a sua casa de laje maciça. O que é a laje maciça? Dentre as lajes que eu falei. A laje maciça, né, ela está aqui, vai ser montado umas ferragens aqui, uma estrutura, não sei se vai ser malha dupla, aí precisa ser calculado. Monta essa ferragem, monta as formas, escora e depois vem e lança o concreto. Depois de lançado o concreto, respeita o tempo de cura, você vem e retira as madeiras, as formas, e vai ficar lá a sua laje maciça. Eu quero fazer minha casa de laje maciça. Pode fazer? Pode. Só que você vai gastar carpintaria, mão de obra para montar a forma, escoras, ferragens. Só a madeira que você vai utilizar para montar a forma da sua laje, você vai gastar uma nota de madeira, mão de obra. Ela é mais demorada de montar, ao ponto que se você chegar com a sua laje pré-moldada, você já coloca, a montagem dela é muito rápida. Você posiciona os trilhos, já vem forrando de lajota. Lajota ou isopor, viu? Aqui a gente tem esse item aqui, que a gente falou o item 2, ele pode ser a lajota cerâmica, que é a mais utilizada, e você pode utilizar o EPS. Pessoal, algumas pessoas comentam aí nos meus conteúdos, o Alisson está falando em isopor. Eu sei que o isopor, pessoal, ele às vezes a gente fala, mas as pessoas acham que a gente não sabe, mas o isopor, ele é marca, né? É uma marca. O termo correto é o EPS, ou poliestireno expandido, mas ninguém chega e pede uma laje, eu quero uma laje de poliestireno expandido. Você tem? Não. Então o pessoal já chega e fala, tem laje EPS?
As pessoas mais técnicas, engenheiros, arquitetos, eles já usam mais o termo EPS, às vezes nem isso eles usam, a maior parte falam isopor mesmo. Todo mundo fala laje de isopor. Que a gente vai falar também sobre laje de isopor e as preocupações que as pessoas têm em usar laje de isopor. Isopor é fraco, cai, vou montar minha laje de isopor, ela cai. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Enfim, então a gente tem esses elementos estruturais, que é a laje, o isopor, com a lajota, tem a laje maciça ou qualquer outro tipo de laje. Por que a gente não recomenda para esses projetos simples, casas pequenas, vãos pequenos, que não exige uma sobrecarga muito alta? Por que a gente não exige, não indica a laje maciça? Não tem necessidade, se quiser fazer pode, mas fique ciente que você vai gastar mais e você vai desprender um tempo maior para poder executar esse tipo de laje. Aí entra as vantagens da laje entrelaçada. Realmente quem entende vem aqui para esse item, caminha com grande frequência e é uma das lajes mais fabricadas, né, no Brasil. Vamos falar em Brasil, certo? Porque a tecnologia de outros países mudam a cultura e processos de construção. Eu já estive fora em outros, já visitei outros países, então já vi vários processos construtivos. Mas aqui para a gente é utilizado ainda mais para pequenas obras. A mais utilizada é a laje pré-moldada, comum, laje treliçada. Falando em laje treliçada, vamos continuar aqui. Falando em laje treliçada, nós temos dois tipos de lajes. A gente está falando de lajes comuns, lajes simples, nada elaborado. Só que essas lajes pré-moldadas, elas podem ser dimensionadas, essas lajes aqui, não a maciça também pode, mas quando a gente fala de obras simples, às vezes as pessoas podem pensar, não, então eu só posso utilizar a laje pré-moldada em casinha, pequenininha, vãozinho pequeno. Não somente em casinhas pequenas, porque você pode fabricar essas lajes em obras, em vãos maiores, onde exigem sobrecargas maiores, porém, precisa ser dimensionado para isso. E eu já vou explicar como que você vai fazer para dimensionar uma laje pré-moldada. Se você é um fabricante de laje ou pretende abrir uma empresa de fabricação de laje, você precisa entender isso. Porque o seu cliente vai chegar para você algumas vezes, na verdade, nem o cliente, às vezes pode ser que chegue o engenheiro e ele vai falar para você, você vai lá medir a laje na obra, eu preciso de uma laje. Aí você pega o projeto, você precisa entender de leitura de projeto. O engenheiro, ele vai falar para você assim, eu preciso de uma laje de sobrecarga, um dos itens mais importantes que você tem que observar. Sobrecarga. Isso aqui o engenheiro especifica. Você que é estudante de engenharia que me segue, você tem que ficar atento quando você for fazer um projeto, passar para o seu cliente, ou você que é fabricante, você tem que atentar para isso aqui. Qual que é a sobrecarga do projeto? Qual que é a sobrecarga da laje? Aí você pega, vai lá no projeto, se o projeto não tiver essa informação, verifique com o engenheiro responsável técnico da área. Vai lá, qual que é a sobrecarga? Não, a sobrecarga para essa obra aqui é 400 quilos. 400 quilos. 400 quilos? Como assim? 400 quilos por metro quadrado. Significa que em uma laje, essa laje que você vai fabricar, que você vai fazer, ou se você está acompanhando uma obra também, pegou o projeto de outro profissional, está vendo, você vai ter que atentar muito para esse detalhe. Essa informação ela é muito importante, porque ela está ali no projeto, você vai ter que olhar, opa, precisamos de uma laje que resista 400 quilos por metro quadrado. Quer dizer que em 1 metro quadrado, eu estou aqui num espaço de aproximadamente aqui, tem 1 metro quadrado aqui na frente, 1 por 1, 1 metro, mais ou menos isso aqui, ó, 1 metro quadrado. Então quer dizer que em uma laje com essa especificação, ela tem que resistir 400 quilos.
Opa, então peraí, senhor fabricante de laje, a hora que você vê isso aqui, você tem que se atentar, porque se você está fabricando uma laje, você é responsável por isso, você também é responsável, não é só o engenheiro. Então você tem que colocar na obra uma laje que resista a 400 kg por metro quadrado. E como eu disse que as lajes pré-moldadas, elas atendem vários, indicada, lógico, para obras pequenas, pequenos vãos, mas ela é indicada também para obras consideradas até grandes, dá para fazer. E aí você vai consultar, vai estudar, vai verificar como que você vai fazer uma laje, como que você vai fabricar uma laje de 400 kg por metro quadrado. Bom, 400 kg, aí a gente vai começar a falar das treliças. Antes da gente entrar na classificação das treliças, eu quero falar para vocês sobre laje convencional ou comum. Tem pessoas que falam, depende de região. Os termos que eu mais ouço escutar, laje convencional, comum. Ah, laje comum. Qual que é a laje comum? Convencional, comum? Qual que é? Ela é o seguinte, ela faz esse desenho aqui, ó. Ela é uma peça de concreto, ela tem esse desenho, essa seção. E aí, a lajota, né, geralmente a lajota ela faz uma abinha aqui, assim, e aqui vai outro trilho. Essa aqui é a laje comum, ela vai a lajota e vai outro trilho. Então assim, para dar uma perspectiva em 3D, mais ou menos, a gente vai fazer o desenho dela aqui, certo? Aqui é a placa de isopor, ou lajota, né? Às vezes tem as lajotas aqui, ó. Essa aqui é uma laje convencional ou comum. E nós temos a laje treliçada. A laje treliçada nada mais é, ela faz esse desenho aqui, ó, laje treliçada ou treliça. Algumas pessoas falam laje treliça. Enfim, laje treliçada, como que ela é? Ela tem uma base de concreto e uma treliça. Ela já é diferente. Enquanto que a laje convencional ela é concretada toda, a forma, o desenho da forma, e o desenho da forma é interessante. Quando você vai fabricar a laje treliçada, a forma dela é isso aqui, ó. Quando você vai fabricar a laje convencional, a forma dela ela fica de cabeça para baixo, então ela fica assim, ó. Essa é a forma da laje treliçada. Você vira ela para cá, vira ela para cima, ela vai fazer esse desenho. Aí você vem e lança o concreto aqui. Aí você enche aqui, você tem a sua laje convencional. Você lança o concreto aqui, você tem a sua laje treliçada. Então essa é a laje convencional e essa é a laje treliçada. E a treliçada a gente fez o desenho dela. Aí a lajota cerâmica, ela tem uma bordinha que apoia aqui e faz isso aqui. E aqui vai a outra treliça, certo? Então ela apoia aqui. Isso aqui pode ser tanto lajota quanto isopor. Nós temos dois tipos de laje, das mais básicas. Tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Eu vou deixar uma imagem para vocês o que é uma laje comum. Vocês vão ter uma foto agora, vai aparecer aqui uma foto da laje convencional. Agora eu vou colocar uma foto aqui de uma laje treliçada. Olha a diferença da laje treliçada. Observação para treliça, para esse elemento aqui, ó. É uma foto de uma laje treliçada. Então nós estamos falando desses itens, certo?